Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre função afim, mais especificamente sobre a definição, casos particulares e raiz de uma função afim. A definição diz pra gente o seguinte, tá? Chama-se função afim qualquer função f de R em R dada por y igual a f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais fixos com a diferente de zero. Tá certo? Então qualquer função que você tiver desse tipo, com essa cara aqui, com esse formato, é uma função afim, beleza? Esse a e esse b são números reais fixos, tá? Esse x aqui no caso é a variável, ele pode mudar, essa variável pode mudar, não necessariamente precisa ser x, pode ser t, pode ser m, n, né? Então qualquer função com essa cara aqui a gente chama de função afim. Esse f de R em R quer dizer que o domínio é os reais e o contradomínio aqui, também é os reais. Nesse primeiro exemplo, ele pede para você identificar as funções afim. Tá? Então veja bem, a letra A, f de x igual a 8x menos 7. Você acha que é ou não é uma função afim? É só olhar para a definição. Você vê claramente que é uma função afim, onde a gente tem o A igual a 8, e o B é o menos 7. Então, essa daqui é uma função afim. A letra B, você tem v de t igual a 100 menos 5t. Aqui a variável é diferente, não é x mais, é t. Mas ainda assim, esse caso aqui trata-se de uma função afim. É uma função afim. Onde o valor de a aqui vai ser quem? O a é quem multiplica a variável, nesse caso menos 5. E o b é o termo independente, que vale 100. Na letra C você tem y igual a 5 menos 2 terços de x. Também se trata de uma função afim. Só que o a aqui no caso é quem? Menos 2 terços, que é quem multiplica a variável, que no caso é x, e o b é igual a 5. Tá? Aqui você tem g de x igual a raiz de 3x. Também se trata de uma função afim. É uma função afim porque o a é raiz de 3, e o b é quanto? 0. Não aparece ninguém para termo independente, então o b vale 0. Se encaixa perfeitamente com a definição. E por último você tem f de x igual a 2x ao quadrado menos 1. Aqui o termo, a variável está ao quadrado. Se você comparar com a definição, você vai ver que a variável aqui é só x, ou seja, x elevado a 1. Então essa daqui não é uma função afim. Tá certo? Beleza? Agora a gente vai falar um pouco sobre os casos particulares da função afim. Então, pessoal, nós temos dois casos particulares para poder considerar. Então, para isso, seja f de x igual a x mais b. Daí temos o primeiro caso que a gente tem, é considerando a diferente de 0 e b igual a 0. Nesse caso, a gente fica diante da chamada função linear. Você nota o seguinte, como b é 0, f de x vai ser igual ao quê? A vezes x. É só substituir b por 0. Vou ficar com uma coisa desse tipo aqui. Tá? Então aqui no exemplo 2, nós temos alguns exemplos de função linear. Você tem aqui f de x igual a 5x, na letra A, e na letra B você tem y igual a menos 3x. Beleza? Cabe observar aqui o seguinte, que se o A for igual a 1, você vai estar diante da chamada função identidade. Você vai ficar com uma coisa desse tipo aqui, ó. F de x igual a quem? X. Tá certo? E essa função ela recebe o nome de função identidade. O segundo caso, que a gente está considerando é a igual a 0 e b diferente de 0. Uma coisa que cabe observar é que nesse caso a gente não está diante de uma função afim, porque na definição de função afim eu exigi que o a fosse diferente de 0. E aqui eu estou considerando a igual a 0. Mas mesmo assim, eu quis considerar esse caso porque também é um caso importante, porque a gente fica diante da chamada função constante. E essa função é bastante importante, tá? Como exemplo, eu botei aqui o exemplo 3, você tem na letra A você tem f de x igual a 10 e na letra B você tem y igual a menos 1. Então você tem aí exemplos de funções constantes. Você nota o seguinte, que nesse caso a minha f de x vai ser uma coisa do tipo, como a vale 0, eu vou ficar com 0 vezes x vai dar 0, mais b que vai dar b. Então f de x é igual a o número real b, sempre. Então é só substituir ali, na verdade para você calcular f de x,
para qualquer x que você tiver, você sempre vai ter um valor igual a b, né? E nesse caso aqui, você tem a função constante, tá certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre o que é raiz ou zero da função afim, tá? É um número real x que satisfaz a equação, né? f de x igual a zero, tá certo? Você lembra que f de x ele é igual a x mais b. Então, substituindo ax mais b, né? Aqui nessa igualdade, eu vou ficar com ax mais b igual a zero. Isso me dá uma equação de primeiro grau. Você resolve a equação de primeiro grau, né? Encontra o valor de x e você vai estar diante da raiz ou zero da função afim. No exemplo 4, ele pede o seguinte: seja f de r em r dada por f de x igual a menos 3x mais 27, determine sua raiz. Então, usando a definição que ele deu acima, o que a gente tem que fazer? A gente escreve f de x igual a zero, né? E substitui a expressão de f de x. Vai ficar menos 3x mais 27 igual a zero. Tá claro? Esse menos 3x vai passar para o outro lado, né? Ele está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, eu vou ter 3x, ou melhor, 27 igual a quem? Igual a 3x. Tá certo? Esse 3 que está multiplicando o x passa para baixo dividindo. Então, 27 dividido por 3 vai ser igual a x. 27 por 3 vai dar 9. Então, x igual a 9. Tá certo? X é igual a 9 é a raiz da função f de x igual a menos 3x mais 27. Tá? Esse conceito de raiz da função é interessante porque quando a gente for falar de gráfico da função afim, esse valor é justamente onde o gráfico da função afim vai cortar o eixo x, beleza? Agora a gente vai fazer um exercício um pouquinho mais sofisticado. Vamos a esse exercício. Então, pessoal, o exercício que eu quero compartilhar com vocês é esse exercício aqui. Ele fala o seguinte, ó, seja f de r em r uma função afim. Sabendo que f de menos 2 vale menos 2 e f de 5 vale 19, determine a expressão, né, y igual a f de x e calcule o f de menos 3. Tá certo? Então, para poder resolver esse exercício, como é que a gente procede? A primeira coisa, né, a gente vai escrever aqui como f é uma função afim, temos que f de x é do tipo ax mais b. E para poder determinar y igual a f de x, a gente tem que achar o valor de a e o valor de b. Tá? A gente tem o seguinte ainda. Daí, do enunciado eu tenho o quê? Né? Vou escrever aqui melhor dizendo, eu tenho assim, f de x igual a ax mais b. E do enunciado eu tenho que f de menos 2, né, é igual a menos 2. Então, ó, você escreve f de x igual a x mais b, repete o a, no lugar do x você coloca menos 2, repete o b. Né? Isso vai ficar como? Menos 2 vezes a vai dar menos 2a mais b. O resultado da f de menos 2 pelo enunciado vale menos 2. Aí eu obtenho essa primeira equação aqui. Tá? Da mesma forma, se eu aplicar f no 5, eu vou obter o quê? A vezes 5, né? Substituindo x por 5, mais b. A vezes 5 vai dar 5a. O mais b eu vou repetir. Isso é igual a quem? A 19. Né? Então eu tenho uma segunda equação. Eu tenho duas equações e duas incógnitas. Né? Isso daqui é um sistema de equações. Então eu tenho que resolver esse sistema. 2a mais b, menos 2a mais b igual a menos 2. 5a mais b igual a 19. Como que eu posso resolver isso aqui? Né? Existe um método de substituição e o método da adição. Eu vou usar o método da adição. No método da adição, você escolhe uma das equações, aqui no caso eu vou escolher a de cima, e multiplica por menos 1. Então, multiplicando a equação de cima por menos 1, eu vou ficar como? Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2a. Menos 1 vezes mais b vai dar menos b. Menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Tá certo? Então, eu vou ficar aqui com 5a, só repetir a segunda equação, mais b igual a 19. Lembra que o nosso objetivo ao resolver um sistema é encontrar os valores de a e de b. Tá? Então, para isso, eu estou utilizando o método da adição. Olha por que é a adição. Vou somar as duas equações agora. 2a mais 5a vai dar 7a. Menos b mais b vai cancelar, vai dar 0.
2 mais 19 vai dar 21. Então eu tenho 7A igual a 21. A vai ser quem? 21 dividido por 7, né? O 7 que está multiplicando A passa para o outro lado da equação dividido 21. E daqui eu concluo que o A vai ser igual a quem? 3. Tá? Se o A é igual a 3, eu vou escolher uma das duas equações para poder encontrar o valor de B. Então, ó, daí, o que você tem? Eu tenho ali 5A mais B é igual a 19. Então, eu vou ficar com 5, substituindo o valor de A. 3, né, vai ficar 5 vezes 3 mais B igual a 19. 5 vezes 3 vai dar 15. 15 mais B igual a 19. Daqui eu concluo que B vai ser quem? 19 menos 15. Né? Mais 15 passa para o outro lado negativo. B vai ser igual a 4. Tá? Qual é a minha conclusão então? Y vai ser igual a f de x, que é igual a quem? A x mais B. Ou seja, 3x, que é o valor de A, 3, né, que é o valor de A, multiplicando x, mais o B, que é 4. Tá? E para poder calcular f de menos 3, o que eu faço? Eu utilizo a expressão que eu encontrei. F de x é quem? 3x mais 4. Então, f de menos 3, eu vou substituir x por menos 3. Vou ficar com isso, tá? Como é que vai ser isso? Menos 3. 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. E menos 9 mais 4 é isso daí que você pensou, né? Menos 9 mais 4 vai dar menos 5, tá certo? Com isso daí, a gente encerra, né, a solução desse exercício. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Tudo de bom para vocês, um grande abraço e que Deus abençoe enormemente a vida de vocês. Valeu!